Abre aspas. Na Copa de 2018 nós tínhamos atacantes da Juventus, do Milan. Agora nós temos atacantes do Dinamo Zagreb e do Hajduk Split. Foi isso o que o técnico da Croácia acabou dizendo recentemente. Então, sobre esse tema, se liga que tem um conteúdo especial. Olá amigos, assunto polêmico na área. Já preparando a partida entre Brasil e Croácia, que acontece nesta sexta-feira, e também para já dar uma esquentadinha no vídeo que eu vou soltar mais tarde, explicando como essa seleção croata joga, eu separei aqui uma comparação em relação aos 11 iniciais do vice-campeonato em 2018, em comparação com esses 11 iniciais do time de 2022. Mas tenho que destacar que não é uma comparação pelo que eles jogaram no torneio e também no que são os jogadores, mas sim no momento em que eles chegaram para a Copa, na temporada em si, antes da Copa. Como que eles chegaram fisicamente, tecnicamente, qual o desempenho que eles tiveram para chegar no torneio da Copa do Mundo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, mande para os seus amigos para não perder nenhum conteúdo que é exclusivo da Copa do Mundo. Vamos começar falando sobre os goleiros em relação a 2018 e 2022. Em 2018 era o Subasic, um goleiro que na época tinha 33 anos e atuava no Mônaco. O Subasic, ele tinha sido campeão francês pelo Mônaco na temporada 2016 e 2017. Um dos grandes destaques do time, bastante decisivo lá atrás. Naquele time tinha jogadores excepcionais como o Mbappé, o Bernardo Silva, o Fabinho, hoje que é da seleção brasileira, o Sidibé na lateral direita, o Mendy na lateral esquerda, enfim, o próprio Lemar, que está no Atlético de Madrid. Jogadores muito importantes em que o Subasic conseguiu com eles ser campeão do campeonato francês na temporada 2016 e 2017. Na temporada seguinte, que de fato foi a Copa do Mundo, ele conseguiu manter o desempenho individual, apesar do Mônaco ter caído um pouquinho de rendimento, até porque os principais jogadores desse time acabaram saindo e o Mônaco acabou tendo um desempenho coletivo um pouco inferior. Mas individualmente o Subasic conseguiu manter um nível muito bom e por conta disso chegou num momento bem melhor em relação ao Livakovic, que é o goleiro dessa Copa de 2022. O Livakovic também acho um bom goleiro, foi decisivo nas oitavas de final contra o Japão, acabou pegando 3 pênaltis. Também acho um goleiro bastante importante para essa seleção, né? Ele atua no Dinamo Zagreb, tem 27 anos, mas numa comparação, o Subasic chegou para a Copa de 18 no momento muito melhor, inclusive com o título. Na lateral direita, em 2018, era o Vrsaljko. O Vrsaljko, na época, estava no Atlético de Madrid. Ele tinha 26 anos. O de 2022 é o Juranovic. O Juranovic é o lateral direito titular do Celtic, da Escócia, e tem 27 anos. O Vrsaljko, naquele momento, ele alternava bastante entre time titular e time reserva do Atlético de Madrid. Ele não vinha tendo uma constância, principalmente por lesões, né? O Vrsaljko, durante toda a sua carreira, acabou sofrendo com lesões e não conseguiu ter um desempenho constante. Então ele chegou para a Copa, talvez por falta de opção na lateral direita, ele acabou sendo titular dessa Copa de 2018. E eu escolho o Juranovic, o lateral direito de 2022, por conta da sequência. O Juranovic, ele é um titular do Celtic há um tempo, ele é um dos grandes destaques da equipe nessa temporada, inclusive com participação no ataque, dando assistência, lá atrás com sua solidez defensiva que é característica. Então, pela sequência de jogos, pelo momento que o Juranovic chegou para 22 em relação ao Vrsaljko, eu escolho o lateral direito do Celtic. No miolo da zaga, talvez a escolha mais fácil, né, em relação ao Lovren de 2018, que tinha 28 anos, e ao Lovren dessa temporada, que atua no Zenit da Rússia, que tem 33 anos. O Lovren de 2018 vivia o seu auge físico e técnico, né? Ele fazia a dupla de zaga com o Van Dijk no time do Liverpool, que foi vice-campeão da Europa, né? Acabou perdendo pro Real Madrid por 3-1, mas aquela temporada do Lovren talvez tenha sido a sua melhor na carreira, né? Ele acabou se consolidando no Liverpool, fez uma temporada excepcional, e já em comparação com essa, o Lovren já está em decadência física e técnica, né? Já não é mais aquele jogador, já não tem mais aquela recuperação, não tem mais aquela força física que o caracterizou. Então o Lovren vive uma certa decadência e por isso que eu escolho o zagueiro em relação a 2018. A outra comparação é em relação ao Vida, zagueiro de 2018, e ao Gvardiol dessa temporada. Eu escolho o Gvardiol. O Gvardiol é um zagueiro do Leipzig, destaque da Bundesliga.
foi na temporada passada talvez o grande nome do Leipzig no campeonato alemão. Inclusive surgiu um boato de que havia interesse do Chelsea em contratá-lo. A transferência acabou não se concretizando e ele ficou no Leipzig e está fazendo uma ótima temporada novamente. Talvez seja a grande promessa da Croácia para os próximos anos. Um zagueiro de 20 anos, alto, forte, canhoto, um grande nome dessa seleção croata. Já o Vida chegou para 2018 com 29 anos. Ele tinha acabado de se transferir do futebol da Ucrânia, do Dinamo de Kiev, para o Besiktas, e ele teve uma temporada de 2017-18, que foi a da Copa do Mundo, com poucos jogos no Besiktas. Foi uma temporada de adaptação, ele só participou 18 vezes de partidas pelo clube turco, e por isso eu escolho o Gvardiol, né? Pela sequência, pelo momento muito bom que ele chega para essa Copa de 2022. Já na lateral esquerda também uma decisão fácil de ter, né? Em 2018 era o Strinic, lateral esquerdo de 30 anos da Sampdoria na época, em comparação com o Sosa, hoje o lateral esquerdo da Croácia, que atua no Stuttgart, de 24 anos. O Sosa também, mais um dos grandes destaques da Premier League, talvez junto com o Gunter, do Freiburg, e o Raum, que estava no Hoffenheim e agora está no Leipzig, junto com o Gvardiol. Talvez o Sosa tenha sido um dos principais laterais esquerdos da temporada 2020 e 21, que foi a temporada passada, né? E nessa temporada ele está mantendo bom desempenho novamente também. Tinha um certo interesse do Chelsea, a transferência acabou não se concretizando, mas o Sosa está mantendo o bom nível, está sendo um dos grandes destaques, não só do Stuttgart, mas também da Bundesliga, e por isso que eu escolho o Sosa para ser o lateral esquerdo titular em relação a essa comparação em 2018. No meio campo, a comparação entre o Brozovic de 2018 e o de 22, né? Em 2018 o Brozo tinha 25 anos e também atuava na Inter, assim como agora, né? O Brozo tem 30 anos nessa Copa. Em 2018, apesar da Inter não ter um elenco como tem hoje, apesar de não disputar os principais títulos, né? Vale lembrar que em 2018 a Inter acabou ficando em quarto colocado apenas da Série A, mas o Brozovic ele era titular absoluto, ele comandava aquele meio campo da Inter, do Luciano Spalletti, ele era esse primeiro volante que dava esse gás na marcação e aparecia na frente para dar um suporte no ataque. E já nessa temporada com o Inzaghi, ele fica alternando bastante entre time titular e time reserva, inclusive em alguns jogos muito decisivos, contra a Bayern de Munique, contra a Barcelona, ele foi reserva. O Aslani, o volante novo da seleção da Albânia, acabou sendo titular. Então o Brozo nessa temporada não vive o seu auge físico e técnico, e por isso que eu escolho de 2018. Em 2018 o Brozovic estava voando, foi uma peça principal da Inter de Milão, e a gente viu depois o que aconteceu na Copa do Mundo. E a comparação mais esperada agora entre o Modric de 18 e o Modric de agora. O Modric de agora foi muito importante no último título do Real Madrid da Champions League, né, na temporada passada. Ele acabou tendo momentos decisivos de assistência, de finalização, de gol, de auxiliar bastante o ataque. O Modric é um cracaço, e isso independente da sua idade. Mas não tem como eu não escolher o Modric de 18, porque ele foi o melhor do mundo naquela temporada, né? Ele fez também uma ótima temporada com o Real Madrid, foi campeão da Champions League, como eu citei, em cima do Liverpool, do Lovren. Uma temporada excepcional do Luka Modric, né? Talvez nessa temporada ele esteja um pouco mais maduro, mas naquela ele foi muito mais decisivo, ele participou muito mais, foi mais um motorzinho. Acredito que a idade esteja fazendo um pouco essa diferença, mas em 2018, sem dúvida, o Modric fez uma temporada brilhante, cara, excepcional. A outra comparação é em relação ao Rakitic, que jogou em 2018, naquela temporada ele tinha 30 anos e atuava ainda no Barcelona. Ele era peça importante demais naquele time, né? Às vezes atuando um pouco mais aberto, outras mais de fato como um segundo meio campista, muito importante para chegar na área, para finalizar. Rakitic sempre foi esse jogador muito técnico. Naquela temporada ele chegou voando no Barcelona, né? Talvez um dos grandes nomes da Croácia, logo após o Modric, obviamente. E o Kovacic dessa temporada não vive uma das suas grandes fases, né? Hoje ele alterna bastante entre time titular e reserva no Chelsea. Não é aquele mesmo Kovacic que jogou no Real Madrid, em que em alguns momentos acabou ganhando espaço no time titular, que tinha Kroos, Casemiro, Modric, Isco. O Kovacic jogou bastante naquelas temporadas de Real Madrid, mas hoje ele vive um momento ruim no Chelsea, inclusive em alguns momentos no banco de reservas. Então eu acredito que o Rakitic chegou para aquela Copa do Mundo de 2018 no momento muito melhor em relação ao Kovacic dessa temporada. E na frente, mais uma decisão difícil de se tomar em relação ao Rebic
que em 2018 atuava no Frankfurt e ele tinha 24 anos. E o Kramaric, que hoje atua no Hoffenheim e ele tem 31 anos, né? O Rebic naquela temporada, ele atuava pouco também, até por conta da idade, né? Eu acabei de citar que ele tinha 24 anos e ele não era de fato um titular realmente que tinha muitos minutos na equipe da Alemanha, do Frankfurt. E já o Kramaric dessa temporada, ele é de fato o principal jogador da equipe da Alemanha, né? Apesar do mau momento do Hoffenheim na Bundesliga, ele é o grande artilheiro do time, é o que tem mais participação em gol, é a grande referência técnica do Hoffenheim. Então acredito que isso possa pesar na minha decisão em relação ao Rebic. Então, para mim, eu escolho o Kramaric dessa temporada. Acredito que chegou no momento melhor para a Copa do Mundo em relação ao Rebic de 2018. E a comparação entre os Perisic, o de 2018, que atuava na Inter de Milão, ao lado do Brozovic, né? Naquela temporada ele tinha 29 anos, com o Perisic dessa temporada, que está no Tottenham do Antônio Conte, né? Acredito mais uma escolha fácil de se tomar, né? Naquele time da Inter. O Perisic era muito importante, era esse meia aberto pela esquerda, bastante ambidestro, muito importante nesse time do Spalletti, principalmente nas transições. O Spalletti é um time muito intenso, que aposta bastante nas transições, e ele era essa válvula de escape pelo lado esquerdo, muito importante, chegava na área para finalizar. Foi a última temporada mais goleadora do Perisic, foi essa de 2017-2018 pela Inter de Milão. Então eu acredito que o Perisic de 2018 chegou no momento melhor em relação ao Perisic de agora, né? O Perisic de agora é mais um ala nesse time do Conte, do Tottenham, né? Vale lembrar que o Tottenham se defende com 3 zagueiros, linha de 5. Ele é mais esse ala pela esquerda, que chega bastante pelo fundo, mas já não é aquele mesmo Perisic que a gente viu no auge, né? Até por conta da idade que ele tinha em 2018, ele tinha 29 anos. Então, por conta disso, eu fico com o Perisic da Inter de Milão. E agora a grande polêmica, né? Eu falei o que o Dalit acabou citando em relação ao Mandzukic e ao Petkovic. O Mandzukic, em 2018, ele tinha 32 anos, estava na Juventus da Itália, era titular, era uma peça muito importante daquela Juventus. Foi o antepenúltimo título da equipe italiana no campeonato nacional. Ele fazia uma dupla de ataque com o Dybala. O Dybala é mais como um 10, flutuando bastante, e o Mandzukic, esse 9 que fazia o pivô pro Dybala para ele criar oportunidade de gol. E o Mandzukic era muito importante naquela equipe, estava num momento muito bom na Juventus. E a comparação é com o Petkovic. O Petkovic até é um dos principais goleadores do Dinamo Zagreb nessa temporada, fica atrás somente do Orsic, que também está nesse elenco da Croácia, da Copa desse ano. Mas não dá, cara, o nível competitivo é muito diferente, né? O Mandzukic brilhava na Juventus da Itália e o Petkovic brilha no Dinamo Zagreb da Croácia. Então, nesse ponto, eu concordo com o Dalit. Acho também que ele também tinha o Kalinic, que naquela temporada de 2018 estava no Milan. E o Mandzukic de 2018 chegou no momento melhor, no nível competitivo muito maior em relação ao Petkovic. Então a seleção ficou Subasic no gol, Juranovic na lateral direita, Lovren de 2018, Gvardiol e Sosa, Brozovic de 18, Modric de 18 e Rakitic, Kramaric, Perisic de 18 e Mandzukic. Acredito que essa é a escalação ideal pelo momento que os jogadores chegaram para as Copas. Eu quero ouvir sua opinião aqui, quero saber também se você concorda, a opinião de você é muito importante. Então não se esqueça, mais tarde é um vídeo exclusivo mostrando como a Croácia joga e já planejando o confronto contra o Brasil. Beleza, galera? Obrigado pela audiência e um grande abraço.